Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje o som do vizinho está bem baixinho, acho que não dá nem para perceber aqui no vídeo, nessa gravação, tá bom? E às vezes ele sobe, mas eu acho que agora vai ficar estável ali, né? Faz um tempinho que ele deixou nesse volume. E hoje nós vamos finalizar aqui o livro de Éter, Éter capítulo 15, que nós vamos estudar hoje, tá bom? Aqui são 34 versículos, nós não vamos ler todos, tá bom? Um resumo desse capítulo aqui é a guerra, né? Cis e Corianto lutando até que o último pereça ali pela espada, tá bom? Então é isso que nós vamos ter aqui hoje. Mas tem alguns ensinamentos valiosos e aplicações que eu quero colocar para nós aqui. Então eu vou pular alguns versículos aqui, não vamos fazer a leitura completa, tá bom? Então vamos lá, Éter capítulo 15, a partir aqui do versículo 1. Versículo 1 diz assim, ó: E aconteceu que quando se recuperou dos ferimentos, Corianto começou a lembrar-se das palavras de Éter lhe dissera. Bom, no capítulo anterior ele foi ferido por Cis ali, então ele teve que ficar sem lutar, agora ele se recuperou desses ferimentos. Nessas batalhas que ele vai se ferir novamente, né? Vai acontecer várias coisas. Porém, aqui, agora ele está se lembrando das palavras do profeta Éter, que tinha falado aí. Lá atrás, né, o Senhor mandou, por meio do profeta Éter, que Corianto se arrependesse. E que se ele se arrependesse, o Senhor pouparia a vida do povo e também lhe daria o reino, tá bom? Ele seria rei ali. Mas ele não quis por esse meio, né? Ele não se arrependeu de seus pecados e a destruição agora jaz à porta, tá bom? Tá havendo muita carnificina, guerra, desde do capítulo 13 e agora finalizando aqui no capítulo 15, é guerra, derramamento de sangue e assim vai, tá bom? Então agora ele está se lembrando aqui das palavras do profeta Éter. No versículo 3 aqui diz assim: E ele começou a arrepender-se do mal que havia feito, e começou a lembrar-se das palavras que havia sido proferido pela boca de todos os profetas, e viu que se haviam cumpridos. Até então todos os pontos, e a sua alma afligiu-se, e recusou-se a ser consolado. Então, aqui ele viu que não somente o profeta Éter, mas tudo que os outros profetas falaram se cumpriu, cada ponto. Então, se cumpriu cada ponto, o restante também se cumpriria, que seria, essa terra seria dada a outros povos, e ele veria isso acontecer, tá bom? E ele veria essa terra, né, escolhida, sido dada a outros povos, que é o final aqui do registro, tá bom? Bom, aqui então ele se lembra, e aqui me chamou a atenção que ele recusa-se a ser consolado, né? Ele está numa tristeza tão grande, né? Ele se arrepende aqui dos males que ele fez, e ele está numa tristeza muito grande, até mesmo a ponto de não querer ser consolado, tá bom? E aí então ele vai mandar uma carta aqui, né? Uma carta para Cis, uma epístola. Nessa carta aqui, ó, versículo 4 e 5 diz assim: E aconteceu que ele escreveu uma epístola a Cis, pedindo-lhe que lhe poupasse o povo, e se ele renunciaria ao reino em benefício da vida do povo. Então, aqui a negociação que ele quer fazer com Cis é o seguinte: olha, poupa a vida deste povo e eu entrego para você o reino, eu não vou ser mais rei, tá bom? Então, somente poupa a vida do povo. Olha só a resposta aqui. E aconteceu que Cis recebeu a epístola e escreveu outra epístola a Corianto, dizendo que caso ele se entregasse de modo que ele pudesse matá-lo com sua própria espada, pouparia a vida do povo. Olha só, ele está tentando fazer uma negociação aqui, mas não tem negociação, né? Cis, ele quer a cabeça ali de Corianto, quer ele morto. Isso por conta, né, que Corianto havia matado o irmão dele, e ele quer vingar o sangue do irmão dele. E também é muita iniquidade aqui, né? Em busca de poder também. Não é só uma questão de honra, nada disso. Era uma questão de poder, tá bom? Mas aqui a gente vê que eles estão todos amargurados nesse capítulo aqui, tá bom? Com essa questão de um ter matado parente do outro e assim vai. Bom, aqui a gente tem que ver, ó, que o acordo que ele está fazendo, ó, e poupa a vida do povo e seja rei. Só que a gente tem que se lembrar, eu acho que no capítulo 13, capítulo 14, o Senhor falou por meio do profeta Éter: olha, se você se arrepender, eu poupo a vida do povo e também lhe dou o reino, ele iria reinar.
e ele recusou-se a se arrepender. E aqui agora ele está pelo menos tentando poupar a vida do povo. E ele não vai conseguir nem o reino e nem poupar a vida do povo, né? Todos serão perecidos ali, né? Vão perecer pela espada. Versículo 6 aqui diz assim: E aconteceu que o povo não se arrependeu de suas iniquidades, e o povo de Corianto estava cheio de furor contra o povo de Cis. E o povo de Cis estava cheio de furor contra o povo de Corianto. Portanto, o povo de Cis lutou contra o povo de Corianto. Então aqui a gente vê essa questão, né, de furor, de vingança, de ódio um pelos outros aqui. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de uma escritura, né? Lá no Novo Testamento, Jesus Cristo dizendo lá em Mateus 5, 38 e 39. Ouviste o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, porém, não resistais ao homem mau, mas, se qualquer lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Bom, aqui então, quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, né, pelos antigos, né? A lei, olho por olho, dente por dente. Essa lei também foi adotada ali por Moisés, né? Ela não tem origem em Moisés, essa olho por olho, dente por dente, tá bom? É a lei do talião, tá bom? Eu acredito que foi inspirada pelo Senhor, até porque ela colocava fim ao derramamento de sangue. Porque olha o que está acontecendo aqui na história, né? Vamos colocar no caso, são dois povos divididos agora lutando, né? Mas aqui era, na verdade, uma guerra civil. Eles eram todos o mesmo povo e era uma guerra civil por poder, tudo. Mas, enfim, vamos supor que esses dois povos que estavam lutando sejam duas famílias, tá bom? E aí o que acontece? Uma pessoa da outra família vem e mata um irmão seu. Aí, a pessoa dessa família aqui vai lá e se vinga, porque ele matou seu irmão. Vai lá e mata um deles. E aí o outro pensa, não, mas ele matou um irmão meu aqui agora, vou lá matar outro. E aí fica essa guerra, não acaba nunca. Então, a lei de olho por olho, dente por dente, é conhecida assim, a lei do talião, que também está no livro de Números aqui, deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Está no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 23 e 25, fala assim, ó. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e contusão por contusão. Bom, essa lei, ela significa que o castigo será na proporção daquele que infligiu, tá bom? Então, se a pessoa tirou a vida de uma pessoa, a vida dela também seria tirada. E isso põe fim, por exemplo, né, que nem eu estava falando, uma família foi lá, uma pessoa e matou a pessoa da outra família. Então, de acordo com a lei, eles poderiam vir e ia vingar o sangue desse. Mas aí eles não poderiam continuar, agora nós vai se vingar por conta que ele matou um dos nossos também. Não, não, põe fim. Então, olho por olho, dente por dente, põe fim ao derramamento de sangue. Tem um limite, tá bom? Então, aqui a gente vê que não está tendo limite. Eles vão derramando sangue, sangue, e assim continua. E aqui, quando Jesus Cristo fala, né, o visto que foi dito pelos antigos, e citando essa lei, olho por olho, dente por dente, ele, porém, fala: se alguém lhe bater na face, oferece-lhe a outra. Né? Aqui, o sentido da explicação dessa escritura significa que se alguém te bateu, te ofendeu, né, dar a outra face não significa chegar lá, bate aqui do outro lado também, não é isso. Dar a outra face significa isso, ó, eu estou olhando para vocês, vocês estão vendo a minha face. A outra face significa eu olhar para trás, eu vou dar as costas por resposta. Eu não vou agir na mesma proporção da pessoa. Se a pessoa quiser brigar, vai brigar sozinha, comigo não. Então, dar a outra face significa virar o rosto, ir embora, tá bom? É uma das interpretações dessa escritura aqui. Bom, vamos continuar aqui, voltar aqui para Éter capítulo 15, eu vou ler agora o versículo, vou pular bastante versículo aqui, que é guerra, derramamento de sangue. Versículo 16. Versículo 16 em diante diz assim: E aconteceu que quando chegou a noite, né, eles tinham batalhado muito aqui, estavam exaustos e retiraram-se para os seus acampamentos. E depois de haverem retirado para os seus acampamentos, começaram a gemer e lamentar a perda de seus mortos. E tão alto foram os gritos de seus gemidos e lamentos que enchiam os ares. E aconteceu que na manhã seguinte voltaram a combater. Com grande e terrível foi aquele dia.
Não obstante, ninguém venceu, e quando chegou a noite, novamente encheu os ares com os gritos dos seus gemidos, de seus lamentos pela perda dos seus mortos. Veja só, né? Violência e mais violência não resolveu o problema. Eles estavam lamentando no dia anterior por conta da perda dos seus mortos, né? Dos seus entes queridos, pessoas que morreram na guerra ali. E no outro dia vai batalhar de novo. Para quê? Para chorar de novo. Não tem fim. Essa guerra não tem fim, esse lamento não tem fim. Então, vingança não põe fim à tristeza, né? Pelo contrário, só choraram mais. Agora tinha mais pessoas para eles chorarem ali por conta que haviam perdido mais pessoas. Então, novamente aqui, Corianto vai mandar uma nova epístola, né? Uma nova carta aqui para Cis. Vamos ver aqui o que ele diz, né? Versículo 18. E aconteceu que Corianto escreveu uma nova epístola a Cis, pedindo-lhe que não voltasse a batalhar, mas que tomasse o reino e poupasse a vida do povo. Mas eis que o Espírito do Senhor havia deixado de lutar com eles, e Satanás dominava totalmente o coração do povo, porque haviam sido abandonados à dureza de seu coração, e a cegueira de suas mentes, para que fossem destruídos, portanto, voltaram a batalhar. Né? É como se não tivesse mandado nada ali para ele, né? Voltaram a batalhar ali, eles já não estavam ouvindo mais um ao outro, porque o inimigo tinha total controle sobre o coração deles aqui. Versículo 22, eles batalham de novo, e chegou a noite e estavam embriagados de ira, da mesma forma que um homem embriaga-se com vinho, tornaram a dormir sobre suas espadas. Então era assim, né? Eles estavam tão irados que é como se você visse um bêbado, né? Sabe aquele bêbado que não consegue caminhar na rua, e não consegue se levantar para ir embora? Assim eles estavam, mas de ira um contra os outros aqui. Versículo 25 em diante. E quando chegou a noite, estavam. Aqui está falando já do restante que sobrou, né? Quantos sobraram ali? De tanta batalha, olha quantos ficaram. E quando chegou a noite, restavam 32 do povo de Cis e 27 do povo de Corianto. E aconteceu que dormiram novamente e prepararam-se para morrer no dia seguinte. E eram homens grandes, fortes quanto à força dos homens. Aqui eu não vou ler mais, né, algumas partes, mas fala desse número aqui vai diminuir ainda mais e ainda mais, cada vez tendo menos pessoas, até restar ali só Corianto e Cis. Tá bom? São os únicos ali que vão sobrar, e Cis acaba matando ali. Não, Corianto, né, não podia ser morto pela espada, a profecia. Então Corianto ele mata, né? Cis ali, é o que nós vamos ver aqui. Mas aqui, ó, me chamou a atenção aqui, que eles eram homens grandes e fortes quanto às coisas dos homens. Eram homens bonitos, fortes. Que desperdício, né? Quanta gente precisando casar, e homens valentes aí, lutando, brigando, se matando, né? Então, quanto desperdício. Quando eu falo desperdício, não somente não é questão de que eram fortes e bonitos, né? Não é nada disso. Isso fez me lembrar uma escritura, porque hoje em dia também é difícil achar homens bons, né? Eu sei que tem muitos, mas eu falo assim, pessoas que realmente querem um compromisso, assumir uma família, casar, né? Eu vejo muitas moças na igreja, mulheres, desejam, né, ter um companheiro ali para a eternidade, e é difícil ter, né? Até mesmo pela estatística, estatisticamente falando, o estádio de futebol ele está cheio de homens, mas a igreja o número sempre é de mulheres, maior número é de mulheres. Eu não conheço uma ala que tem mais homens do que mulheres. Isso por conta, né, do que as mulheres, eu acredito, né, levando em estatística, elas são mais preocupadas com a salvação do que os homens em si. Tá bom? Então, quer achar um monte de homem? Vai para o estádio de futebol. Né? Quer achar a mulher? Vai na igreja. Né? Então, tem essa questão estatisticamente aqui. E ainda assim, os homens que têm aqui estão desperdiçando suas vidas, ou seja, lutando um com os outros aqui. Vai chegar um tempo em que o homem vai ser tão estimado como se fosse um ouro, né? Quem está falando isso não sou eu, não, é o próprio Isaías. Veja o que fala sobre o homem, né? Lá em Isaías 13, versículo 12, ó. Farei com que um homem seja mais precioso do que o ouro puro. O ouro é um metal muito precioso, vale muito dinheiro. Ele continua. E um homem mais do que o ouro
fino de Ofir, o ouro já purificado ali, preparado para nós, como se fosse o ouro 18 quilates, o ouro mais caro que tem, assim, tá bom? Então vai chegar uma época que o homem vai ser tão estimado como se fosse um ouro, tá bom? Aqui é lógico, né, que ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo, vai haver uma destruição, e aí vai sobrar poucos homens aí também, né, porque os que vão ser destruídos são os iníquos, tá bom? Então, os que tem vai sobrar pouco, né? E até hoje em dia, eu queria até que a participação de vocês, mulheres, aí no grupo, né, nos grupos de WhatsApp, ou até mesmo aqui no canal, deixar um comentário, né? É, hoje, tem muitos homens, né? Estatisticamente não tem, né? Os que têm, às vezes, conforme eu falei, não querem compromisso, não querem assumir uma família, não querem arcar, né, com a responsabilidade de homem, né? Tem bastante que fazem isso, mas eu vejo um grande problema aí na hora de arrumar um companheiro, né? A gente vê uma grande desvantagem aí na parte das mulheres. A solução não é buscar fora, tá bom? Não é ir lá no estádio de futebol buscar alguém que não é do convênio, tá bom? Só mencionando aí. Vamos lá, eu nem estava planejando falar isso aqui, mas vamos finalizando aqui, ó. Versículo 30, a gente finaliza o capítulo aqui, que é com a morte de Corianta, né? Aqui, eu não vou ler não, vou finalizar já a mensagem aqui, ó. Aqui o que há uma batalha, né? A Cis e Corior, os dois caem, né? Ali e ficam como se fosse desmaiado. E aí Corianto ele se apoia, né? Ele se levanta um pouco sobre sua espada, descansa um pouco, porque a batalha foi tão intensa entre os dois que já não tinha forças mais. Então, após descansar um pouco, ele vai lá, né? Devagar lá com a espada e corta a cabeça de Cis ali, né? E aí, então, Cis vai morrer, tá bom? E aí, Corianto fica lá no chão como se fosse morto, né? Como se estivesse morto, mas o profeta Éter vem e ele testifica das coisas, ele viu o final da batalha, escreve tudo e oculta esses registros, de modo que o povo de Lime vai achar depois esses registros, tá bom? Que é a tradução, esse resumo que Moroni fez aqui para nós do livro de Éter. E o Corianto, né, ele, de acordo com o livro de Omni, ele é encontrado ali pelo povo de Zaraela, que é aqueles que vieram de Jerusalém ali, os mulequitas, tá bom? E ele vai viver lá com eles pelo espaço de 9 anos, 9 anos não, desculpa, o espaço de 9 luas, tá bom? Então ele vê, conforme a profecia do profeta Éter, que ele veria outro povo recebendo a terra. Então ele vive entre esse povo, né? E assim finaliza. Eu recebi uma pergunta do Emerson, tá bom? Eu vou responder aqui, que às vezes pode ser a pergunta de outras pessoas também. Durante o nosso estudo do livro de Moroni, nós já estamos finalizando, vamos entrar amanhã no último livro, né, o livro de Moroni. A gente viu no decorrer ali do segundo Nefe, no livro de Alma, aparecendo anticristos, né, pessoas que eram contra o evangelho, o nome deles era Curior, Serem. Inclusive, quando fala desses homens, diz que eles falavam a língua deles ali perfeitamente. Isso mostra que a língua deles era outra. Então, eu estou falando aqui dos Jareditas, eu estou falando que talvez esses que a gente viu lá no livro de Mormon, que tinham essa linguagem, tá bom? Que eram povos que dominavam a língua, provavelmente são pessoas dos Jareditas que escaparam. Ah, mas Wanderlei, mas como assim? Não foi morto todos os Jareditas, né? Não foi, só sobrou aí Corianto, né? Não é essa a mensagem, né, do livro? Bom, na Bíblia também nós temos algumas passagens que falam o Senhor exterminou por completo aquele povo. Mas mais para frente o povo aparece novamente. Então, é uma maneira de falar. Então, o povo jaredita, eles acabaram como povos, né? Mas acredito que algumas famílias fugiram para alguns lugares e entraram em outras tribos, tá bom? E passaram a fazer parte daquela tribo. Por exemplo, igual os molequitas. Os molequitas, né, quando os nefitas se juntam com eles param de ser chamados molequitas, eles começam a ser chamados de nefitas, né? Eles têm um único rei ali, Mosias, e então adotam-se como nefitas ali, né? Que os nefitas que estão governando, tá bom? Ou, por exemplo, uma pessoa que vem da Venezuela para cá, ele está em outro país, está no nosso país, né? Então o nome dele permanece. Então
acredito que muitos que apareceu no começo do livro de Mormon ali eram raízes dos Jareditas, mas é a minha opinião aqui, tá bom? E eu também penso, é a opinião de alguns outros estudiosos sobre o livro de Mormon, tá bom? Que Seren, Curior, esses nomes, a gente encontra esses nomes bem aqui no livro de Éter, tá bom? Então, provavelmente eram pessoas que estavam e migraram para algum lugar e depois passaram a estar com esse povo ali, tá bom? Mas o povo de Éter mesmo, como povo e nação, eles se destruíram, não existe mais. O que restou talvez foi pessoas que foram para alguns outros lugares, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.